Imagine passar uma vida inteira tentando se encaixar. Você vai moldando a si a forma como fala, como se veste, como escolhe as palavras, as amizades, as rotas, tudo para ser aceito, para sentir que pertence, para não decepcionar. Sem perceber, você se curva diante de expectativas que nem sempre são suas. Vai se calando quando deveria se expressar, se forçando quando tudo dentro de você pede pausa. Vai dizendo sim com um sorriso quando seu corpo inteiro grita não. E aos poucos, esse esforço de agradar, de corresponder, de não desagradar, vai apagando a sua essência. Você ainda está ali, mas cada vez mais distante de si mesmo, como um eco de quem um dia foi. É como se estivéssemos em constante apresentação para um júri invisível, um tribunal que muda de rosto, de voz, de critério, dependendo da época, do lugar, do círculo social. É o olhar da família, dos amigos, da internet, dos desconhecidos, e vamos nos moldando a esses olhares, tentando manter tudo sob controle, tentando não errar, não escorregar, não sair da linha. Acreditamos, mesmo que de forma inconsciente, que se fizermos tudo certo, seremos recompensados com amor, respeito, segurança. Mas essa é uma ilusão perigosa, porque o que esses olhos externos aprovam muda o tempo todo. E seguir esse jogo cansa, frustra e, pior, nos afasta do que é genuíno. Você já parou para se perguntar quantas das suas escolhas são realmente suas? Quantas decisões foram tomadas por medo de não ser aceito e não por desejo verdadeiro? Quantos caminhos você deixou de trilhar porque alguém poderia não entender, não aprovar, não aplaudir? Michel de Montaigne, filósofo francês do século XVI, percebeu tudo isso com uma clareza impressionante. Enquanto o mundo lá fora desmoronava em conflitos, guerras e crises, ele escolheu um caminho mais silencioso. Retirou-se para sua torre, rodeado por livros, silêncio e reflexão. Não foi fuga, foi um ato radical de lucidez. Ele queria observar a alma humana de perto, longe do ruído do mundo, e quanto mais se observava, mais percebia que a raiz de muitas dores estava nesse esforço constante de parecer, agradar e controlar. Montaigne não escrevia para parecer sábio, escrevia para entender a si mesmo. E nesse gesto profundamente honesto, ele acabou criando uma obra que atravessou os séculos, porque ele falava sobre algo que todos nós sentimos: a ansiedade de tentar controlar o que não pode ser controlado, a insegurança de depender da aprovação alheia, o medo de não sermos suficientes, de sermos rejeitados, esquecidos. Em um de seus ensaios ele diz: minha vida foi cheia de desgraças terríveis, a maioria das quais nunca aconteceu. Essa frase nos confronta com a verdade de que sofremos muito mais por antecipação do que pela realidade em si. Preocupamo-nos com cenários que talvez nunca se concretizem, e nisso vamos gastando o que temos de mais precioso: nosso tempo, nossa energia, nossa paz. Quantas vezes você já perdeu o sono por coisas que nunca se tornaram reais? Quantas vezes ensaiou diálogos inteiros na cabeça, tentando prever reações, controlar o resultado, se proteger de um possível fracasso? É como se estivéssemos tentando navegar a vida com um GPS imaginário, que nos promete segurança, mas só gera tensão. E no fundo, o que todos queremos é leveza, liberdade, um espaço interno onde possamos simplesmente existir sem precisar provar nada. Mas o paradoxo é esse: quanto mais você tenta controlar, mais tudo escapa. Quanto mais você força, mais as coisas se complicam. E quanto mais você exige perfeição, mais longe fica da sua humanidade.
Desapegar, nesse sentido, não é abrir mão de tudo. É aprender a soltar o que pesa, o que prende, o que já não serve. É olhar para dentro e reconhecer que nem tudo precisa ser resolvido, consertado, dominado. Às vezes, tudo o que precisamos é deixar acontecer. É parar de resistir tanto. É confiar que a vida tem um fluxo próprio, que não depende apenas da nossa vontade. Desapegar é entender que o que é verdadeiro permanece, e o que vai embora talvez nunca tenha sido essencial. É um movimento de sabedoria, não de descuido. Um gesto de maturidade, não de abandono. Esse tipo de conexão só é possível quando duas pessoas estão livres para ser quem são, quando não há necessidade de agradar, convencer ou prender. E isso serve não só para amizades e amores, mas para todas as relações, familiares, profissionais, sociais. Quanto mais leveza existe no vínculo, mais ele floresce. Quanto menos expectativa colocamos sobre o outro, mais abrimos espaço para o inesperado. O desapego não é ausência de vínculo, é respeito à liberdade do outro. E, paradoxalmente, é isso que fortalece o laço, porque onde há liberdade, há confiança. Onde há confiança, há verdade. E onde há verdade, nasce a paz. No fim das contas, Montaigne nos mostra que o verdadeiro poder não está em controlar tudo, mas em se tornar tão inteiro que não há mais necessidade de controlar. É um poder silencioso, firme, gentil. É a força de quem não precisa se impor, porque já está em paz com quem é. Quando você solta o peso de agradar, de provar, de parecer, você começa a caminhar com mais leveza. E essa leveza não é superficial. Ela é profunda, firme, transformadora, porque vem de um lugar de verdade. Hoje, mais do que nunca, precisamos resgatar essa sabedoria. Vivemos num tempo em que tudo precisa ter um propósito, um resultado, uma validação externa, mas a vida não é um projeto de performance, é uma experiência de presença. E presença não se conquista com esforço excessivo, mas com entrega, com escuta, com silêncio. Quando você solta o controle, você começa a perceber o que estava sempre ali, a sua voz interior, a sua verdade, o seu ritmo. E tudo começa a fazer mais sentido. As relações ficam mais leves, as escolhas mais claras, os dias mais honestos. E é nas relações humanas que o desapego mostra sua força real. Quantas vezes você tentou moldar alguém para caber nas suas expectativas? Quantas vezes ficou frustrado por não receber do outro exatamente aquilo que imaginou? Montaigne viu, com olhos atentos, que o sofrimento nas relações não vem das diferenças, mas do nosso desejo de controle, do medo de perder, da insegurança que faz com que transformemos o outro num espelho de nossas carências. Ele viveu uma amizade profunda com Etienne de la Boétie, uma relação sem exigência, sem posse, baseada apenas em presença. E foi essa relação que lhe mostrou que o amor verdadeiro não aprisiona, ele permite, ele acolhe, ele acompanha. Esse tipo de conexão só é possível quando duas pessoas estão livres para ser quem são, quando não há necessidade de agradar, convencer ou prender. E isso serve não só para amizades e amores, mas para todas as relações, familiares, profissionais, sociais. Quanto mais leveza existe no vínculo, mais ele floresce. Quanto menos expectativa colocamos sobre o outro, mais abrimos espaço para o inesperado. O desapego não é ausência de vínculo, é respeito à liberdade do outro. E, paradoxalmente, é isso que fortalece o laço, porque onde há liberdade, há confiança. Onde há confiança, há verdade. E onde há verdade, nasce a paz.
No fim das contas, Montaigne nos mostra que o verdadeiro poder não está em controlar tudo, mas em se tornar tão inteiro que não há mais necessidade de controlar. É um poder silencioso, firme, gentil. É a força de quem não precisa se impor, porque já está em paz com quem é. Quando você solta o peso de agradar, de provar, de parecer, você começa a caminhar com mais leveza. E essa leveza não é superficial, ela é profunda, firme, transformadora, porque vem de um lugar de verdade. E agora eu te convido a refletir. O que você ainda está segurando com tanta força que já começou a te machucar? Que ideia, que expectativa, que medo você poderia soltar hoje? Talvez ao abrir mão desse peso você abra espaço para algo novo, mais leve, mais verdadeiro. Compartilhe aqui nos comentários uma experiência sua com o desapego. Pode ser algo pequeno ou grande, toda a história importa. E quem sabe, ao dividir o que você viveu, você inspire alguém que está passando por algo parecido. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Vamos seguir juntos nessa jornada de autoconhecimento, leveza e liberdade, com coragem, presença e alma. Se não souber o que comentar, comente. Eu me amo, eu me cuido. Até o próximo vídeo.